Imagine passar por todas as fases do concurso público e não ser aprovado na fase oral. É como nadar e morrer na praia. Mas agora você vai ter os fundamentos para estudar para essa fase e para conseguir a sua aprovação. Meu nome é Michael Procopio, sou professor de Direito Penal aqui no Estratégia Carreira Jurídica, juiz federal, ex-juiz estadual, e nós vamos falar sobre a preparação para a fase oral dos concursos de carreira jurídica. Bem, alguns concursos de carreira jurídica não possuem essa fase, mas grande parte sim. Nós temos procuradorias que cobram essa fase, nós temos delegado de polícia em vários estados e na carreira federal, magistratura, Ministério Público, concurso de cartórios, defensoria pública. Então nós vamos estudar como se preparar para essa fase. Nós não temos preparação nenhuma, muitas vezes, durante os nossos estudos, ou poucas vezes. Às vezes, simplesmente uma apresentação do TCC, da monografia, às vezes é a única forma de ser avaliado verbalmente em toda uma formação, em relação ao modelo de se fazer perguntas diretamente e a pessoa examinada responder imediatamente, logo após, sem muito tempo para raciocinar, sem muito tempo para pensar e já sendo avaliado também pela sua postura, pela correta expressão verbal, pelo uso da língua portuguesa, do vernáculo. Bem, quando nós falamos então de prova oral, existe ainda uma mistificação em torno do tema. Essa fase ela é impossível, essa fase é terrível, ouvi falar de uma pessoa que travou, perdeu tudo nessa fase. Bem, nós não precisamos tratar essa fase desse jeito. É claro que por se tratar da última fase do concurso público, a última fase que pode eliminar pessoas, nós estamos diante de uma tensão maior. Nós temos diante de nós uma fase que pode significar o cargo ou o retorno ao estudo para concurso. Então, às vezes as pessoas encaram dessa forma negativamente. Se nós encararmos positivamente, nós já podemos perceber, olha, se eu cheguei até a fase oral, isso significa que eu estou muito bem. Se nós pensarmos, eu pensava assim, e se tudo der errado? Bem, pelo menos eu já estou numa preparação muito boa, se eu mantiver o foco, eu vou ser aprovado em outro concurso. Eu pensei assim, eu fui aprovado tanto na magistratura estadual, TJ de São Paulo, quanto na prova oral da magistratura federal do TRF1, mas o meu pensamento já era esse para quê? Para não me colocar numa pressão de que eu deveria sair de lá aprovado, porque nós não temos todo o controle de tudo que acontece na nossa vida. Então isso me ajudava a aliviar a tensão. Ir com uma postura de que, olha, eu passei, significa que o meu estudo está rendendo e que seja agora, seja depois, eu vou conseguir o cargo público que eu quero. Não colocava aquela pressão, olha, eu preciso passar exatamente nessa prova. Claro, a pessoa pode optar por essa via, Eu só acho que não é muito produtivo do ponto de vista emocional se colocar uma pressão sobre algo que não está totalmente no nosso controle. Nós não sabemos o tipo de pergunta que será realizada, como nós acordamos, mas, por outro lado, eu quero dizer que se nós analisarmos porcentagem, muitas vezes a prova oral é aquela que menos reprova de todas as fases do certame. Então, muitas vezes, o temor ele é injustificado. Agora, claro, é necessário que se ajuste a forma de estudar para a prova oral. Mas, professor, não é o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo. Nós só vamos precisar alinhar um pouco como que nós vamos estudar para essa fase. Bem, o primeiro ponto é que é necessário analisar bem como a sua prova oral será conforme o edital da carreira. Então, nós temos, por exemplo, a magistratura, em que se cobra todo o conteúdo programático, mas 24 horas antes da prova oral, existe um sorteio de pontos. E ainda que seja um conteúdo programático ainda extenso, existe uma delimitação para uma revisão em 24 horas.
E você vai ter que regular o seu tempo de sono, o seu tempo de revisão, mas você terá aquele tempo para você revisar aqueles temas mais importantes. Existem outras carreiras, como delegado de polícia, em que é mais frequente que haja uma delimitação, um recorte das disciplinas que serão cobradas pela banca na fase oral. Bem, nesse caso, você vai precisar ajustar o seu estudo para especificamente ir bem naquelas matérias, focar naquelas disciplinas mais cobradas. Então, nós temos uma diferenciação. Então, é sempre importante iniciar os seus estudos com uma leitura atenta do edital sobre a prova oral. Quem chegou até a prova oral deve investir esse tempo e compreender como é realizada a prova oral do seu órgão, da instituição em que você quer ingressar. O segundo ponto é o que estudar. Nós já vimos que é o mesmo conteúdo programático. Bem, o meu conselho, e isso é um conselho claro, é que você não troque de material nessa fase. Por quê? Porque existe um intervalo muito pequeno entre a notícia de que você foi para a fase oral e a efetiva realização dessa fase. Então, você não vai ter tempo de se familiarizar com outro material. Você não vai ter tempo de pegar um outro material e se acostumar a estudar com ele. Pode acontecer isso? Pode. Mas só cuidado, né? Às vezes você começa a se perder um pouco quando você troca de material no meio do caminho, quando você já está na fase oral de um concurso público. Bem, só que o seu estudo vai ter que ser mais voltado a respostas formuladas verbalmente. Então, junto com a revisão do conteúdo, você não pode deixar de revisar o conteúdo, de estudar, né? Afinal de contas, o cérebro não funciona assim. Eu estudei um dia, pronto, aquilo está resolvido para mim. Não é assim, nós sabemos disso, né? É como se fossem os músculos para academia, né? Ah, eu fiz academia um dia, eu vou voltar lá e pegar o mesmo peso 2 anos depois. Bem, não tem como você ficar esse tempo sem rever conteúdo. É muito importante. Mas além disso, você pode adaptar o seu estudo para que seja um estudo mais voltado para a fase oral. Como que esse estudo vai ser mais voltado para a fase oral? Você vai estudar no modelo de responder perguntas. Você pode usar o seu celular e se gravar e depois ficar analisando o que tem de bom, o que tem de ruim, as pausas, erros de português, a dificuldade de fazer concordância quando a sua frase está longa, vícios de linguagem, né? Tem pessoas que fazem isso quando são arguidas, né? Porque não estamos acostumados, isso é treino, né? Você pode formar um grupo com seus colegas de certame, seus colegas de concurso público. Vocês podem fazer uma arguição um dos outros. E isso vai ajudar muito. Tanto você arguindo, você vai perceber aquilo que o examinador espera da pessoa, né? Qual pausa que parece ser normal porque a pessoa está raciocinando e qual pausa parece anormal porque você já está esperando há muito tempo por uma resposta. Essa sensibilidade, você simular o papel do simulador, do arguidor, melhor dizendo, daquele que é da banca, isso vai te ajudar a se colocar no lugar dele e procurar dar uma resposta que agrade mais o examinador. Por outro lado, quando você simula já a sua prova no lugar de candidato, no lugar de arguido, você consegue entender as emoções, às vezes a timidez, a dificuldade de se lembrar de determinado assunto, e isso vai ajudar demais na preparação. Bem, nós também podemos pensar, professor, quando eu devo começar a estudar para essa fase? Quando? Pessoal, a grande maioria das pessoas somente inicia sua preparação para a fase oral depois que estão aprovados para essa fase. Isso é o ideal? Eu entendo que sim. Por quê? Porque o conteúdo, ele ou não vai mudar, ou ele vai ser mais restrito do que das fases anteriores. Ou seja, o conteúdo você já estava estudando esse tempo todo. Quando você estava estudando para a prova objetiva, para a prova discursiva, você estava estudando o mesmo conteúdo programático que será cobrado nessa fase. Então você não estava simplesmente estudando outras disciplinas,
fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Obviamente que não. Se for o caso de nós termos uma diminuição de conteúdo, o que você vai fazer vai ser um foco, uma revisão mais concentrada. Mas percebam que, de todo modo, você já estava estudando aquela matéria nas fases anteriores. Ah, professor, a minha opção é já me preparar para todas as fases concomitantemente. Tudo bem. Aí o que você pode fazer no meio dos seus estudos? Colocar algumas bancas simuladas, seja com um colega de concurso, seja pedindo para algum familiar, para namorada, namorado, crush, ouvir você falando sobre direito, né? O ideal é que seja alguém da área de concursos públicos, né? Se possível, um colega de jornada, porque ele consegue entender mais daquilo que você está falando. Mas qualquer pessoa pode te ajudar. Olha, você está gaguejando, você está demorando muito. E quando eu falo aqui gaguejando, obviamente eu estou falando de uma pessoa que não faça isso habitualmente, que não seja algo habitual da fala dela, né? Por favor, deixe-me deixar isso claro aqui. É claro que se a pessoa tiver algumas necessidades específicas, se a pessoa estiver com alguma condição específica, isso vai ser apreciado pela banca. O que eu estou dizendo é a pessoa que tem uma fala límpida quando ela está conversando com outras pessoas, começar a ter alguns problemas na fala, começar a falar de uma maneira mais truncada, com problemas de linguagem, somente quando está sendo arguido, ou seja, de uma forma episódica, ocasional, por causa de problemas relacionados à timidez ou problemas da fase oral. Bem, nós também podemos pensar, professor, e como eu posso treinar mais sendo que eu moro longe de outros candidatos? Pessoal, usem telechamada, né? Usem FaceTime, usem Skype, usem o que for, né? A tecnologia está a seu favor, não é necessário viajar para treinar, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né, a poder realizar esse tipo de treino. Então treinem muito, quanto mais treinarem, mais aquele formato de prova vai se tornar consolidado na sua mente. Lembrem-se, até o raciocínio muda. E quando você está respondendo uma questão objetiva, você vai lá riscando aquilo que você sabe, etc. Pensa com calma, volta na questão. Prova discursiva. Eu gostava de fazer um esqueleto da questão. Olha, eu tenho que abordar esse ponto. Colocava no rascunho. E ao escrever a resposta da questão, eu já via que aqueles temas eu deveria abordar. Então eu já conseguia ir passando por aqueles assuntos. Bem, agora no caso da prova oral, você vai ter que raciocinar, começar a falar, e você vai falando o assunto enquanto você vai pensando sobre o que você ainda vai falar. Esse modelo, né, de resposta e de avaliação não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, se me permitem falar, mas exige para nós, para que nós fiquemos mais confortáveis, o costume. Né? Aquilo que é diferente, aquilo que é novo pode nos assustar. Mas quando aquilo já se tornou comum para nós, quando nós já tratamos isso como algo tranquilo, como algo com o qual nós podemos lidar, porque nós já treinamos muito, a tensão se alivia e nós temos um desempenho melhor, porque nós já nos acostumamos a responder perguntas naquele formato. Isso é muito importante. Então, o hábito, né, vai trazer a excelência, né? Inclusive, isso está no material, né? Vem do filósofo Aristóteles, né? Nós temos que a excelência vem da constância do hábito. Né? Por que eu digo isso? Porque efetivamente aquelas pessoas que treinam mais conseguem dominar muito melhor, muito bem essa modalidade de avaliação e essa possibilidade de ser avaliado verbalmente, né? Sem possibilidade de escrever a resposta, de pensar com calma, de fazer um rascunho. Né? Bem, nós também precisamos lembrar, né, que quando nós estamos respondendo as perguntas, é importante que nós saibamos responder, né? Responder tecnicamente. Hoje, deixe-me já fazer a minha complementação, que a frase ficou um pouco incompleta. Bem,
Então imaginem que o examinador pergunte aquilo que é decadência. Você diz, decadência quando a vítima perde lá o prazo de 6 meses. Não, né? Primeira coisa que o examinador já pode te olhar e dizer assim, olha, como assim decadência quando? Então uma dica é você situar na sua cabeça o tema. Onde está a decadência? Opa, está nas causas extintivas da punibilidade. Então, examinador, decadência é uma causa extintiva da punibilidade que incide quando a vítima ou seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão na sua falta deixam fluir aquele prazo de 6 meses para ofertar representação ou para oferecimento de queixa-crime, de modo que essa inércia implica a impossibilidade de persecução penal. Olha que interessante, como é bonitinho, né? Soou muito melhor. Então, começar com a natureza jurídica das coisas auxilia demais. Olha o que é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é um crime sexual contra vulnerável, previsto no título dos crimes contra a dignidade sexual, que se configura quando o sujeito pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Olha, já consegui ter uma definição muito melhor do que se eu dissesse, é quando o sujeito tem relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos. Certo? Bem, prosseguindo, eu queria falar sobre uma dúvida constante. Professor, é importante saber quem vai me examinar? Nós temos alguns concursos, isso é mais raro, em que não há uma banca nominal, há uma banca instituição. Por exemplo, delegado da Polícia Federal, existe a banca Sebrasp. E nós podemos não saber quem vai ser o professor da Sebrasp que vai nos arguir. Bem, mas aí nós conhecemos a banca é muito técnica, ela gosta de respostas muito técnicas. Normalmente a pergunta vai vir escrita no papel, o sujeito deve ler em voz alta, de forma audível e responder ao examinador. Mas grande parte dos concursos, né, e aqui eu vou citar, por exemplo, magistratura, defensoria pública, ministério público, cartórios, existe uma definição nominal das pessoas que estão na banca. Estarão na banca fulano, fulano, fulano e ciclano. Bem, quando nós temos essa nomeação, é muito importante estudar essas pessoas que estarão lá. Por quê? Porque existe uma tendência óbvia, né? Se me colocarem numa banca, o que eu vou querer examinar, pessoal? Direito penal. O professor estudou o domínio do fato no mestrado. Pensem, não vai ser natural eu querer cobrar domínio do fato? Por quê? Porque é uma matéria em que eu me sinto confortável, em que eu consigo formular as questões sem dificuldade, porque foi um tema sobre o qual me debrucei por muito tempo. Então isso, né, auxilia muito na hora da sua arguição. Por quê? Porque vai potencializar os seus estudos. Você vai estudar aquilo que a banca sabe muito. Então lê os artigos dessas pessoas, acórdãos proferidos, se for um caso de membro do judiciário. Isso vai ajudar muito, né? Vai te direcionar para aquilo que essa pessoa mais pode usar na hora da sua banca, certo? Isso é eficiência no seu estudo, é usar a seu favor esse tipo de conhecimento de banca, é o que nós chamamos de estudo de banca, que nós, inclusive no Estratégia, nós temos uma equipe que faz esse tipo de estudo de banca para auxiliar esse raio-x dos arguidores, certo? Bem, outro ponto que eu quero dizer é como me vestir na prova oral. E aí, claro, professor, trajes sociais, sim, né? Mas se me permitem uma recomendação, né? Eu costumo brincar que eu não sou a Glorinha Calil, né? Mas vou falar um pouco de etiqueta, de moda. Olha, professor, você entende disso? Não. Eu vou falar do ponto de vista do traje forense. Galera, o que se espera do traje forense em um dia de prova é sobriedade, né? As bancas, claro, elas têm uma tendência a cada vez mais ignorarem esse tipo de coisa e focarem na postura da pessoa, na língua portuguesa, no conhecimento jurídico, que eu acho que é o mais importante. Mas, galera, é inevitável que nós somos seres humanos. E mesmo nós
que podemos ignorar totalmente esse tipo de avaliação e não gostarmos desse tipo de avaliação que envolve o traje, possivelmente isso vai nos influenciar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós olhamos para uma pessoa e nós podemos trabalhar para livrar de estereótipos, mas existe um estereótipo. O estereótipo de uma prova oral é um sujeito com a camisa branca, com terno, com a gravata, né? Uma gravata sóbria, né? Uma gravata do Pato Donald, né? Mulheres, pode ser terninho. Mulher tem um rol de trajes mais amplo, né? Porque o homem tem o terno, o traje para passeio completo, terno e gravata, e aí não tem muito o que se falar, né? Agora, no caso das mulheres, recomenda-se aquele terninho, né? O taler, é assim, né, que o pessoal diz. O terninho, por quê? Porque ele vai ficar mais sóbrio, ele também vai ficar mais uniformizado, né? Mas a mulher pode usar alto traje forense. O que eu diria para tomar cuidado, né? Isso serve tanto para homem quanto para mulher, mas no caso do homem, o traje é mais fechado, né? Bem, no caso do terno, galera, preciso abotoar isso daqui? Precisa. Professor, minha camisa me enforca. Troca o botão de lugar. Uma costureira faz isso, ou mesmo você pode fazer isso na sua casa, ou algum familiar te ajudar. É só trocar o botão de lugar, né? Se for o caso, né? Ou procurar uma camisa que não te enforque. Por quê? Porque isso é uma apresentação de asseio, de cuidado ali. Então nós recomendamos. Você é reprovado por causa disso, professor? Não. Nós queremos potencializar a sua apresentação pessoal, né? No caso das mulheres, é que, como eu já disse, também vale para homens, só que no caso das mulheres o traje é livre. O que a gente recomenda é não usem, né, roupas, façam como os homens, até aqui e até aqui, sem decotes e sem ser roupas curtas. Por quê? Por causa do ambiente, da solenidade. Lembrem-se que a prova oral é um evento solene. É solene, sim. Então, sempre pensem nisso como uma fase solene. Respeitem, né, essa fase. Ah, professor, depois eu quero trabalhar de outro jeito. Bem, se o órgão permitir ou não permitir, mas isso vai ser depois da sua aprovação. Ali você está sendo arguido, né? Então, vá com humildade e se sujeite às regras nesse momento. Você está sendo avaliado, né? É como se fosse uma entrevista de emprego pública, né? E por que isso, professor? Sendo que eu já passei nas fases escritas. Para que isso? Bem, porque o agente público ele tem atividades, ele tem responsabilidades que muitas vezes desbordam do conhecimento jurídico, né? Às vezes chega a mídia com o microfone na frente dele, ou às vezes ele precisa lidar com outras instituições, ou ele vai lidar com o público, com pessoas protestando de fora da delegacia que o xingam. E esse tipo de postura, esse saber falar, né, esse saber se portar de acordo com a dignidade do cargo, isso é muito importante. Então, por isso que ainda é muito relevante essa fase oral, né, para a grande parte das carreiras. Professor, e se eu não souber a resposta? Galera, não diga não sei, né? E não responda rapidamente se você não sabe. Pense um pouco, dê uma chance para o seu cérebro. Ah, professor, mas vai ficar um silêncio sepulcral, vai ficar um silêncio constrangedor, aquele climão. Bem, beba água. Use o direito fundamental a matar a sede, né? Pega o copo d'água, dê-se um tempo para pensar. Se você realmente não lembra, pessoal, se não vem à sua mente, fala, não me recordo, excelência. E por que não me recordo e não sei? Porque não se lembrar é humano, a nossa memória é falha e os examinadores sabem disso. Agora, quando você sabe não sei, você está dando um atestado de que você não estudou aquele tempo. Então, por isso que a gente usa não me recordo, excelência. Professor, eu posso pedir um termo similar, um sinônimo, se eu não estou lembrando daquele termo específico? Pode, mas tente sentir a sua banca. Eu tentei fazer isso na minha, ele não quis. Falou, olha, quem está fazendo as perguntas sou eu, né? É até mais rígido assim, né? O que não costuma acontecer, até era uma pessoa muito simpática, um desembargador simpático do TJ de São Paulo, mas naquele momento, até para testar, ele deu essa resposta. Falei, tudo bem, né? Aí procurei responder como ele estava me arguindo. Se não lembrava e pronto.
certo? Bem, professor, e como eu vou lidar com a tensão da prova? Galera, quem vai poder ajudar isso muito mais, né? No Estratégia nós temos acompanhamento de profissional dessa área, é a psicologia, né? É o profissional da psicologia. Vai poder nos ajudar muito mais com relação à tensão, etc. Mas é claro que existem alguns pontos, né, galera? Em primeiro lugar, não tomem medicamento que vocês não estão acostumados a tomar. Ah, mas o João tomou aquele medicamento, né? A Rita tomou, se me entendem, tomou esse medicamento tal e a Rita ficou, nossa, uma beleza. Fez a prova nas nuvens, nem sentiu que estava fazendo prova oral. Professor, eu vou fazer igual. Galera, o seu corpo não é o mesmo da Rita. O seu metabolismo, a sua estrutura, tudo é diferente. Então, não vá fazer isso. Durma bem antes da prova oral. Não consuma álcool de jeito nenhum, né? Não é a hora. Deixa para o pós-prova oral se você usa, né? Então, não use drogas que você não esteja acostumado a tomar. Ah, professor, eu tenho remédio para ansiedade, mas eu tenho prescrição médica. Não estou dizendo disso, né? Eu estou dizendo das pessoas que se aventuram a tomar o medicamento que elas não tomam comumente e não têm prescrição médica. Professor, o que vai ser avaliado? Galera, grande parte da avaliação da prova se foca a forma de expressão verbal, uso do português, postura, a pessoa lidando com pressão e também o conhecimento jurídico. A banca ela não está tão preocupada com o conhecimento jurídico porque ela já sabe que as outras fases foram dificílimas e focaram basicamente no conhecimento jurídico. A discursiva tem algo de português também, claro, a objetiva. Muitas vezes nem se cobra o português, algumas cobram. Certo? Então, o conhecimento jurídico já foi muito testado. A banca está ali muito preocupada com a sua postura, a sua forma de resposta, né? Então, saiba que isso tudo vai ser avaliado. Ah, professor, se eu não souber uma, a banca já não vai me eliminar? Não. Mantenha calma, porque você ainda tem muita pergunta para responder. Você ainda tem muita chance de se dar bem naquela prova. Desde que você não se desespere por não ter lembrado de uma pergunta. É totalmente natural. Isso aconteceu. Isso não é questão aqui de animá-los, mas isso aconteceu comigo nas duas provas. Podem procurar testemunhas da minha turma, tanto no concurso do TJ São Paulo 185, quanto no concurso 16º do TRF1. Nas duas teve questão que eu não sabia, mas eu me recuperei nas outras e eu fui aprovado. Então isso é totalmente natural, não fiquem preocupados com isso. Só não percam a estabilidade por não lembrar de uma pergunta, certo? Professor, como tratar os membros da banca? Galera, não tratem os membros da banca informalmente. Os membros da banca já costumam ser formais, eles vão usar senhor, senhora, doutora, doutor, né? Eu recomendo que tratem a banca como excelência. Ainda que senhor não seja inadequado, eu usaria o termo excelência para mostrar assim, o máximo respeito, né? Agora, não adianta tratar de excelência, né, e discutir com o membro da banca, querer dizer para o membro da banca, olha, você está examinando isso, mas isso não tem sentido. Não, tente, né, levar uma postura muito de quem está ali numa entrevista de emprego, né? Não corrija seu examinador, não, na dúvida, pergunte, né, mas não corrija, não vá com essa postura arrogante, né? Quem está te avaliando é a pessoa que está ali na frente, né? É a avaliadora ou avaliador, é o membro da banca que está diante de você, não o contrário, né? Cuidado com isso, né? Ah, professor, eu não gosto dessa situação. Eu sei, mas é só uma prova, né? Então, aprenda a chegar lá com humildade. Humildade, mas com assertividade. Mostre postura, conhecimento, mas isso não se confunde com arrogância, nem com tratar mal. A banca deve ser tratada cordialmente com o máximo respeito e excelência. Isso vai te ajudar muito a passar por essa fase. Se for de outra cidade, vá antes conhecer o lugar da prova oral, tenha uma noção do tempo para chegar lá, não vai adicionar esse elemento de tensão no dia da sua prova, combinado? Então vá com calma, pense, né, com calma no trajeto, prepare um hotel silencioso, que seja perto da prova, se for o caso, mas
não adicione elementos de tensão de que você não precisa. Bem, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa preparação para a fase oral, dicas bem gerais. Leiam o material escrito, leiam o nosso material sobre essa preparação. Um grande abraço e que o nosso treino seja sempre pesado para que a prova seja leve. Até mais, pessoal!